evangelista Paulo Beto. Deus vai falar com você. O tema de hoje é Espelho da Alma. Mostre um espelho para comparar com a mensagem, desafiando olhar a si mesmo. Se preferir, use 3 espelhos com os tópicos da mensagem: espelho da consciência, espelho da palavra de Deus e espelho da oração. Ao olhar o espelho, notamos defeitos e aparência. Logo aproveitamos para tentar arrumar o que podemos. Este é um exercício diário que exige tempo e atenção de todos. Mas isso é apenas o exterior. Como seria se houvesse um retrato de nossa alma? Certamente seria muito mais do que um raio-x, uma tomografia ou um ecocardiograma que mostram o interior apenas de forma física. Na verdade, o próprio rosto e os olhos demonstram nossos sentimentos. Provérbios capítulo 15, versículo 13. Neste lindo Salmos, podemos imaginar o autor expressando os seus sentimentos de forma crescente quanto ao nível de estresse, até se acalmar diante do Senhor. Até o tom da voz do salmista parece ter começado com um tom gritando, até silenciar o seu coração. Perceba a simetria na poesia destes salmos, de forma que desce de degraus do sentimento externo até a compenetração. Versículo 1-2, raiva e indignação. Versículo 3, expectativa por uma resposta. Versículo 4, atitude de mudança em oração. Versículo 5, reflexão silenciosa. Muitas pessoas têm receio de olhar para si mesmas e reconhecer as suas dificuldades. Isso porque dói perceber isso, mas é necessário para um tratamento em busca de melhorar. Como se ver no espelho da alma? Vamos refletir em 3 coisas neste texto que revelam como o salmista conseguiu se ver de forma tão nítida. Primeiro, o espelho da consciência. Versículo 1 e 2. Fazei-me justiça, ó Deus, e pleitei a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sob a pressão dos meus inimigos? A primeira atitude do salmista parece estar de cara com a situação difícil que vivia, talvez em meio a muita injustiça e perseguição. Por isso, abre o seu peito em clamor a Deus por sua intervenção e pede o socorro divino. Essa atitude demonstra que sua consciência o faz sentir que algo está errado. A consciência é uma ferramenta que Deus nos deu para nos ensinar o que é certo ou errado. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5 e 19. O senso de moralidade, respeito e responsabilidade estão registrados em nossa memória através da formação durante a vida. Existem 2 coisas que nos ajudam a olhar no espelho da consciência. A sociedade. Os princípios morais das pessoas ao nosso redor nos ajudam o que é moralmente correto ou não. Por isso devemos amar a Deus e ao nosso próximo. Está no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 30 e 32. Os ensinos que aprendemos com a família e pessoas que amamos nos ajudam a olhar no espelho da consciência. B. Temor a Deus. A sabedoria que vem de Deus começa com o temor do Senhor. Salmos 111, verso 10. Quando tememos a Deus, pensamos antes de agir e conseguimos reconhecer nossos próprios erros olhando para o espelho da alma. Olhar no espelho da consciência é consultai no travesseiro o coração. Salmos 4, verso 4. Encarar nossos próprios pensamentos e vontade como diante de um espelho
é um grande desafio, mas podemos perceber estas coisas em fatores externos, como o retorno das pessoas para que fazemos e também quando tememos a Deus e obedecemos à sua vontade. Olhe no espelho da consciência. Segundo, espelho da palavra de Deus. No versículo 3 está escrito: envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. O salmista parece olhar para cima e invocar a Deus que mande uma solução, visto que de todos os lados não encontra uma saída. Pede ao Senhor que mande uma luz e mostre toda a verdade diante de trevas e mentiras que havia ao seu redor. Ele estava em busca de uma palavra de Deus. A mensagem das Escrituras é a maior verdade revelada. João capítulo 17, versículo 17. E também é a luz de Deus para guiar nossas vidas. Salmos 110, 105. Deus conhece tudo sobre o ser humano e registrou em sua palavra para nos ensinar como somos e como devemos ser. Podemos olhar no espelho da palavra através desse estudo. Jesus disse que devemos examinar as Escrituras. Está no livro de João, capítulo 5, versículo 39. Precisamos encher o nosso coração da palavra de Deus até que nossos lábios transbordem com a sua mensagem. Lucas, capítulo 6, versículo 46. Ao estudar a palavra, estamos olhando num espelho onde aprendemos para nossas vidas. Letra B. Meditação. O Espírito Santo tem a tarefa de revelar o sentido da mensagem escrita. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 a 21. E também nos lembrar o que aprendemos com Jesus. João, capítulo 14, versículo 26. Quando meditamos na palavra de Deus, o Espírito Santo nos mostra como um espelho e nos faz pensar sempre na vontade de Deus. Salmos 1, verso 2. A palavra de Deus é tão poderosa que penetra dentro de nós e nos divide, separando tudo que não é de Deus e mostrando todo o erro como um espelho, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Olhe no espelho da palavra de Deus. Em terceiro lugar, o espelho da oração. Versículo 4. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus meu. Após desabafar a sua revolta e pedir socorro a Deus, o salmista se volta para o altar do Senhor. Parece que se prostrar tomando uma posição no lugar certo, como um adorador, deixando tudo para trás para buscar a Deus em oração. A oração nos leva a contemplar nossas vidas como um espelho, onde nos abrimos diante do Senhor como um amigo. João capítulo 15, versículo 16. Na ocasião, precisamos abrir nossas almas diante de Deus, que já sabe de tudo, mas nos ouve com amor. Como podemos olhar no espelho da oração? Consagração. A oração é um ato de entrega em consagração a Deus. Podemos fazer isso confessando nossos pecados. 1 João, capítulo 1, versículos 5 e 9. E também jejuando para nos fortalecer e abrir mão dos desejos da carne. Marcos, capítulo 9, versículo 29. B. Adoração. O louvor é uma arma poderosa de libertação. Atos, capítulo 16, versículo 25 e 26. Quando adoramos a Deus, estamos cumprindo o propósito para que fomos criados. Isaías, capítulo 43, versículo 7. O louvor ajuda a abrir a nossa alma para olharmos para o espelho da oração. A vida de oração é um exercício de abrir a própria alma diante de Deus como num espelho. Por isso Jesus disse que devemos vigiar e orar.
Marcos capítulo 14, versículo 38. Precisamos vigiar a nós mesmos, como olhando no espelho e apresentando tudo a Deus em oração. Olhe no espelho da oração, veja-se no espelho da alma. E para concluir, versículo 5: Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Este versículo poderia ser colocado em um espelho para meditar sobre a si mesmo perante o Senhor todo santo dia. Parece que o salmista estava realmente olhando no espelho e conversando sozinho, perguntando e respondendo para a sua própria alma. Nesse momento, ele mesmo pergunta e dá a resposta porque consegue se entender e ser tratado por Deus. Muitas vezes não conseguimos compreender o que acontece conosco. Ficamos confusos diante de tantas lutas e sentimentos. Mas Deus quer nos tratar e nos fazer encarar tudo com o seu amor. O Deus que criou o ser humano à sua imagem e semelhança quer te contemplar com seu amor, sem te culpar ou julgar, mas te fazer livre para viver a vontade do Senhor para a sua vida. Amém? Recebe essa palavra aí no seu coração e reflita nela.